Boa tarde, tudo bem com vocês? Agora, na nossa segunda aula de ciências, nós vamos falar sobre o quê? A preservação dos meios ambientes. Está lá na página 368 a 372. Essa unidade é sobre o solo. Então, nós falamos sobre os vários tipos de solo. Então, hoje nós vamos falar da preservação dos ambientes. Os ambientes são iguais? Não, professora, os ambientes são diferentes. Nós já vimos vários tipos de ambiente. O cerrado, a caatinga, o manguezal. Então, agora nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse ambiente. As queimadas, a poluição do ar, a poluição da água e do solo, a caça e a pesca predatórias agridem os ambientes. Para preservar os ambientes são necessárias algumas atitudes: a delimitação de reservas ecológicas, uso racional dos recursos naturais. Nós já falamos sobre os recursos naturais que são retirados da natureza, leis de controle e emissão de poluentes que causam muitas doenças, poluentes, muita poluição no ar. Uso racional dos recursos naturais. O ser humano, que somos nós, necessita dos recursos naturais para se alimentar, para fazer remédios, roupas, móveis, utensílios e muitos outros produtos. Então, do petróleo podemos obter o quê? O combustível. Então, o petróleo é um recurso natural. Dos metais, dos minérios, nós retiramos os metais, como o ferro e o alumínio, que nós utilizamos o alumínio para a fabricação de panelas que nós utilizamos. A água é usada nas usinas hidrelétricas para a produção de energia elétrica, para a irrigação, que nós já estudamos sobre isso. Os recursos devem ser aproveitados e reaproveitados, igual nós já falamos o uso dos materiais que nós utilizamos, reaproveitar, reduzir e reciclar, certo? A proteção de plantas nativas, e animais silvestres, os que vivem lá no meio ambiente. Então, vamos ver um pouquinho sobre essa proteção. Utilizar plantas que não são cultivadas podem provocar a extinção das mesmas, Se nós formos lá e começar a cortar, essas plantas vão se perder, vão ser destruídas. Isso quase aconteceu, com o pau-brasil, Uma das principais árvores nativas do nosso país, que foi explorada durante muitos anos, desde o Rio Grande do Sul ao norte do Rio de Janeiro. Hoje o pau-brasil sobrevive apenas pelo trabalho de grupos que cultivam essa espécie. É difícil recuperar, gente, o que já foi destruído pela natureza. Uma espécie está extinta quando todos os seus indivíduos morrem, Felizmente, se espalham pelo mundo organizações, ainda bem, que cuidam dessas, espécies ameaçadas de extinção, tanto de animais, que são da fauna, quanto as plantas que são da flora, Não só do Brasil, como do mundo inteiro, a fauna e a flora. Agora a professora já está lá na página 370. Vou falar um pouquinho sobre o que é saneamento básico. É o conjunto de medidas praticadas para garantir as condições de higiene de um lugar, De modo a proteger a saúde da população, de evitar a disseminação de doenças, a poluição das águas e também a poluição do solo. Fazem parte do saneamento básico de qualquer cidade. O tratamento de água e sua distribuição à população, a rede de canos de esgoto, E as estações de tratamento, a coleta de lixo e seu destino adequado. Certo? Então, isso são algumas medidas sobre saneamento básico. E vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da água.
A água que bebemos ou usamos para cozinhar deve ser tratada para se tornar potável, isto é, apropriada para o nosso consumo. Antes de chegar às nossas casas, a água é retirada dos rios, tá? Ou das represas e levada para essas estações de tratamento. Essas estações de tratamento, ela tem toda uma etapa. As etapas do tratamento da água. A água é armazenada na represa, a água é bombeada para a estação de tratamento, no tanque de aplicação a água recebe vários produtos, no tanque de filtração, tá? A água passa por filtros de carvão, no tanque de água tratada, a aplicação de flúor e cloro. Já tratada, depois de todo esse processo, a água vai para um reservatório e depois a água é distribuída para toda a cidade pelos canos de rede da distribuição. Então, tudo isso é um processo para o quê? Para que nós possamos receber uma água tratada, água potável. Mesmo depois de tratada nas estações de tratamento, é importante que a água seja filtrada ou fervida antes de nós bebermos. E na página 371, por que a água da moringa de barro ela é fresquinha? Então tem uma curiosidade aqui que vocês vão ler, certo? Atividades. O que é saneamento básico? Então é o que? É uma série de medidas fundamentais para garantir o que? Garantir a boa qualidade da água, né? Cite as medidas de saneamento: tratamento de água, rede de esgoto e coleta de lixo. Quem paga pelo saneamento básico? Nós, os cidadãos, nós que pagamos, através de impostos e arrecadações que o governo faz. Em geral, o que acontece com a água antes de chegar às nossas casas? Ela é retirada dos rios ou de represas, né? E é levada para essas estações de tratamento. O que acontece com a água em uma estação de tratamento? Então, ela passa por um enorme processo de limpeza. Como a água é distribuída às casas? É através do quê? Por meio de canos da rede de distribuição. Mesmo recebendo água tratada na torneira de casa, o que é preciso fazer antes? É preciso ferver ou filtrar. Explique o funcionamento da estação de tratamento de água. Existe alguma estação de tratamento de água na sua cidade? Onde está localizada? Aqui, né, nós temos a Sanepar, que faz todo esse tratamento da água para nós. Novo Itacolomiense, que somos nós. Beijão da professora Silvia. Tenha uma excelente aula.